Ei, povo de Deus, que saudade que eu tava de estar aqui com vocês. Já tem bastante tempo que eu não apareço e muita coisa aconteceu, está acontecendo, né? Mas eu digo na minha vida, desde que eu parei de fazer as mensagens para vocês. Mas assim, muito aprendizado durante esse período, muito muita fornalha, muita coisa, gente. E assim, nem sempre a gente tem essa força para poder continuar. Por isso que a palavra de Deus já tinha nos prometido isso, que a força dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? E assim, eu tenho ouvido muito, volte para o mar alto. Então, independente das minhas dores, independente da minha situação, das minhas olheiras, eu tô voltando aqui para compartilhar a palavra de Deus, plantar um pouquinho dessa semente que Ele nos ensina no coração de vocês e poder durante esse período estar aprendendo também um pouco mais, porque a palavra de Deus ela é cheia de graça, ela é cheia de cura, ela reveste a nossa alma, os nossos pensamentos. Então eu acho muito importante a gente estar de volta e, na verdade, assim, eu não parei durante esse período não, viu? Eu não me afastei, eu não fiquei revoltada, eu só estava muito cansada mesmo. E muita coisa acontecendo na vida do João, novos diagnósticos aparecendo, e eu tive que estudar um pouco mais, eu tive que me aprofundar um pouco mais sobre as condições dele, para que eu pudesse também ter saúde mental, né, gente? Porque a gente está vivendo tempos muito difíceis e a gente precisa do Senhor o tempo todo para estar enchendo a nossa mente de esperança, tá enchendo a nossa mente de bons pensamentos, para que a gente não se frustre, e que a gente tenha essa força para poder continuar. Então eu pedi ao Senhor para me dar uma palavra no dia de hoje, para estar compartilhando aqui com vocês. E Deus é maravilhoso em toda a sua sabedoria, né? E vamos lá. A palavra de hoje está em Provérbios 8, no versículo 11, aonde o Senhor Deus diz assim: Eu sou a sabedoria, sou mais preciosa do que as joias. Tudo o que você deseja não pode se comparar comigo. Eu sou a sabedoria, tenho compreensão, conhecimento e juízo. Temer o Senhor Deus é odiar o mal. Gente, no tempo que a gente está vivendo hoje, me diz, quem de nós não precisa ter sabedoria para lidar com tudo isso que tem acontecido no mundo, né? E que automaticamente acaba atingindo a nossa vida, o nosso particular, em muitos sentidos também. E principalmente no sentido emocional. Então, assim, a palavra de Deus é algo tão maravilhoso, tão maravilhosa, que ele diz que ele é mais precioso, a sabedoria é mais preciosa do que as joias, e nada se pode comparar com ela. Você tem pedido sabedoria a Deus, as coisas que você tem precisado resolver? Porque o Senhor, ele não nega sabedoria a ninguém. Ele é generoso, ele é cuidadoso, e a palavra de Deus nos ensina: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Será que você está buscando a sabedoria naquela situação que você precisa resolver? Ou você está contando com seu braço forte? Em todas as situações que a gente tem, sejam elas direcionadas a qualquer área da nossa vida, a gente precisa ter sabedoria para poder resolver. A gente está vivendo uma época de pandemia, uma época que a gente está precisando, com a flexibilização do comércio, a gente está precisando ter muita sabedoria para lidar, né, com o nosso comportamento diante disso tudo.
o nosso comportamento diante da volta à rotina. E assim, a gente precisa buscar no Senhor o que a gente precisa fazer, de que forma nós precisamos fazer, como nós vamos fazer. Isso tudo é muito importante para que a gente possa agradar também ao nosso Deus, porque a palavra dele diz: temer o Senhor é odiar o mal. E muitas vezes, como a gente está com a nossa cabeça muito, às vezes, afrontada com pensamentos que Deus não se agrada, a gente acaba fazendo mal. Num comportamento nosso, a gente acaba fazendo mal a outra pessoa, às vezes inconsciente mesmo, gente, porque a gente não é perfeito, não. O calor tá de matar, tá todo mundo muito nervoso, sabe? Tá todo mundo muito temeroso nas coisas que estão acontecendo, mas a palavra de Deus, ela nos promete um bom futuro. E para a gente ter essa paz que excede todo entendimento, a gente precisa ter essa sabedoria e discernimento para o nosso comportamento, para os nossos pensamentos. Você tem bebido água? Você tem se alimentado de uma forma saudável, nutritiva para o seu corpo? Isso tudo diz respeito à sabedoria também, porque o nosso corpo, ele é templo do Senhor. Então a gente precisa cuidar da gente. A gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa alimentação, da nossa nutrição. Eu tenho mudado a alimentação aqui em casa e eu tenho visto isso assim maravilhosamente. Os efeitos de benefício que isso tem trazido para o meu corpo e para a vida do João, principalmente também, que é uma criança que precisa de uma nutrição específica, né? Então, assim, para isso tudo, gente, a gente tem que ter sabedoria. A gente tem que pedir a Deus sabedoria para pesquisar, na hora de você ler, na hora de você se cuidar, na hora de você ir para a rua, na hora que você coloca os seus pés para fora da cama. Peça graça e sabedoria ao Senhor, porque é mais precioso do que a joia ter sabedoria e ter discernimento. E assim, vamos odiar o mal, né, gente? Vamos tentar colocar o nosso coração em Deus, colocar o nosso coração nas mãos do Senhor, entregar nossa vida para Ele, para que Ele possa conduzir, para que Ele venha conduzir, porque as pessoas estão com o coração muito fechado, é muito orgulho, é muita mágoa, é muita falta de empatia. E continuando aqui em Provérbios, um pouquinho mais para baixo, no capítulo 8, ele diz assim: eu odeio o orgulho e a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. Porque a gente sabe, quem conhece um pouquinho da Bíblia sabe que a mentira, quem é o pai da mentira? O pai da mentira é Satanás, é o diabo. Então, quando você diz palavras falsas, quando você segue por maus caminhos, caminhos que não agradam o Senhor, e eu tô me referindo, gente, não é o caminho que a gente vai andando, não. Ah, mas eu não roubei. Ah, mas... Aqui, ó, tudo vem daqui de dentro primeiro. Os caminhos que vêm aqui do nosso pensamento, porque você só faz uma ação, você só conclui uma ação depois que você pensa. Então, primeiramente, o caminho brota daqui, ó, do teu pensamento. Não pensa que ele é do teu coração, porque o coração ele é enganoso. Então, assim, pede ao Senhor para poder te dar um coração de paz, para poder te dar um coração quebrantado, né? Para que você possa ter essa sabedoria diante das circunstâncias da sua vida, diante das provações que você tem passado, porque Ele nos promete um bom futuro. A palavra diz que os pensamentos dele são de paz. Ele sabe os pensamentos que ele tem, são pensamentos em nosso favor. Porque um pai, ele ama o filho. Ele jamais vai pensar coisas ruins para você. Ele jamais vai ter pensamentos mirabolantes a teu respeito. Né? Então peça sabedoria para discernir quais são os propósitos de Deus na sua vida. Peça sabedoria para discernir qual é o caminho que Deus quer que você ande. Não vai na força do teu braço, não vai na força da tua mente, não vai na força do teu coração, vai na força de Jesus. Eu oro nessa noite para que você tenha sabedoria vinda do céu, revestimento de graça e paz, para que o seu coração se encha com o amor do nosso Senhor Jesus e que essa palavra ela frutifique
no seu espírito, em nome de Jesus Cristo. Um beijo no seu coração. A paz de Deus e sabedoria. Amém.